Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Elane Mendonça, sou assistente social, mestre em serviço social. Esse é nosso primeiro encontro, né, na disciplina Introdução ao Serviço Social. Atualmente eu estou como assistente social no município de Tianguá, né, do Ceará, da Serra da Ibiapaba. Eu estou lotada num cadastro único, então diretamente na política de assistência. Essa disciplina que a gente vai fazer, né, que a gente vai revisar o conteúdo hoje juntos, é a introdução ao serviço social. Gente, por mais que seja extremamente importante, nós vamos aqui passar cerca de 1 hora juntos. Eu vou tentar fazer uma revisão, trazer conteúdo das 6 unidades, né, dessa disciplina, mas não tem como vocês absorverem nem metade do conteúdo se vocês não estão acompanhando, né, os PDFs, lendo, fazendo fichamento. O curso de serviço social é um curso que pede muita leitura, muita escrita. Ai, professora, pois eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Pois vamos começar a criar esse hábito, né? Porque todo dia, quando você for fazer visita domiciliar, quando você for atender alguém, você vai ter que fazer um relatório, vai ter que fazer um parecer, um encaminhamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar hoje é: essa disciplina requer muita leitura. Nós vamos aqui tratar os pontos principais de cada unidade, mas só os pontos principais, porque é muito conteúdo. Vocês já têm que ter lido pelo menos uma parte das unidades, né? Vocês têm que estar acessando o Saga. Eu vou estar olhando lá com vocês, vou entrar em contato quando eu averiguar que tem alguém que não está acessando os conteúdos, não está lendo. Tem que estudar, gente. E uma coisa que é importante, né? Nessa disciplina, a gente vai ver unidades com diferentes conteúdos. Por quê? Porque vão ter disciplinas específicas só desse conteúdo, tipo a unidade 4. A unidade 4, gente, vai ter uma disciplina só sobre a unidade 4, vai ter uma disciplina só sobre a política de assistência, vai ter uma disciplina só sobre a história do serviço social no Brasil. Aqui, a introdução ao serviço social é uma coisa mais ampla, embora também demande muita leitura, né? Então, vamos lá. Na unidade 1, foram colocados os seguintes objetivos da aprendizagem: diferenciar equívocos e verdades sobre a profissão de assistente social, reconhecer a trajetória histórica da definição de serviço social e apontar princípios e valores da profissão. O serviço social, gente, é uma categoria profissional difícil de ser definida, né? Por que ela é difícil de ser definida? Ah, não, é aquela moça boazinha que ajuda a gente. Primeira coisa que a gente tem que desconstruir: serviço social não é ajuda, é uma profissão que quer ser remunerada, inclusive muito bem remunerada. Mas há uma dificuldade aí de entender o que a profissão faz, porque ela está lotada, né? Ela tem diferentes espaços de atuação: educação, sócio-jurídico, assistência, saúde. Então, depende muito do local onde ela está lotada para a gente falar especificamente o que o serviço social, o que o profissional, a profissional do serviço social faz. Mas algumas coisas são bem gerais e a gente vai tentar aqui já destacar, né? Por que há uma confusão entre o que é serviço social, o que é assistente social, o que é assistência. Vamos tentar, já logo nesses primeiros slides, né, nesses primeiros momentos da nossa aula, diferenciar. Né? Lembrando que os PDFs têm tudo isso também, mas a gente tem que estar enfatizando. Né? Primeiramente, o serviço social é uma profissão que tem um compromisso com a construção de uma sociedade humana, digna e justa. Essa é a citação da Martinelli, que é uma das autoras mais famosas. É um livro muito importante, inclusive alguns livros são imprescindíveis para você, estudante de serviço social. Um deles é Serviço Social, Identidade e Alienação, da Martinelli. Então, eu só consigo entender a minha profissão se eu entender as relações sociais da sociedade, bem como o modo de produção vigente. A nossa profissão nasceu ligada ao modo de produção capitalista. Por quê, professora? Aí a gente vai ver nos próximos slides. Mas uma coisa que a gente já enfatiza: serviço social, gente, não é ajuda, não é caridade. É uma profissão que tem que ser remunerada, que tem também, deve lutar também pelos direitos trabalhistas. Aí aqui começam as primeiras confusões, né? Muita gente entra no curso tendo essa visão
eu faço curso de assistência social, eu sou formada em assistente social. Não é, gente, vamos com calma. Serviço social é uma profissão regulamentada por lei, um curso de ensino superior. Quem cursou serviço social? As assistentes sociais. Então, eu sou uma assistente social formada em serviço social. Eu não sou formada em assistência social e nem assistencialismo. O nome do nosso curso, o nome da nossa profissão é serviço social. E o nome do profissional é assistente social. Então, assistente social, profissional formado em serviço social, que possui registro no Conselho Profissional da categoria. E o que é assistência social, professora? Por que às vezes o pessoal fala, você é formado em assistência social? Gente, assistência social é uma política pública. Muitas vezes as pessoas só conhecem a assistência social pelo CRAS, pelo cadastro único. Cadastro único, CRAS fazem parte da assistência, mas ela não se resume só a isso, né? Então, é uma política social, é uma política pública, no qual outros profissionais, além de assistente social, também podem atuar. Por exemplo, quando você vai no CRAS, não tem só assistente social, tem psicólogo, pode ter terapeuta ocupacional, pode ser advogado, pedagogo. Então, é uma política pública, como a saúde, como a educação, como a habitação. O problema é que, pelos nomes e pela origem da nossa profissão, há essa confusão, né? Então, toda vez que falar, você é formado em assistência social. Não, assistência social é uma política social, como educação, saúde, previdência. Eu sou formada em serviço social e eu sou assistente social. E aí, o outro conceito que se confunde, assistencialismo. Gente, o assistencialismo é o que a gente não busca sendo assistente social. Porque como assistente social, eu tenho que focar na viabilização de direitos. Eu não posso focar na viabilização de favores, de caridade. Eu desmonto as políticas públicas quando eu penso que, por exemplo, o Bolsa Família é uma ajuda, é um favor. Não é. O Bolsa Família, por exemplo, é um direito. É um direito, né, para quem dele necessitar. Então, o que é esse assistencialismo? Né? São as relações focadas em favor, em caridade, e não possui a compreensão do que é o direito. A nossa profissão, quando surgiu, estava ligada a esse assistencialismo. A gente rompeu com isso e busca sempre estar rompendo. Então, uma coisa que a gente bate na tecla sempre não estamos trabalhando para garantir favor, não estamos trabalhando porque somos boazinhas, porque gosta de fazer caridade. Não, porque nós somos profissionais e atuamos em políticas públicas, e políticas públicas devem garantir direitos. Então, o assistente social ou trabalhadora social atua no âmbito das relações sociais junto a indivíduos, grupos, famílias, comunidades e movimentos sociais, desenvolvendo ações que fortalecem a sua autonomia, participação e exercício de cidadania com vistas à mudança nas suas condições de vida. Os princípios de defesa dos direitos humanos e justiça social são elementos fundamentais para o trabalho social, com vistas à superação da desigualdade social, de situações de violência, opressão, pobreza, fome e desemprego. Essa unidade 1, gente, eu destaquei principalmente esses conceitos que trazem muita confusão no aluno do primeiro semestre, mas por que logo eu pulei para a questão social? Aqui a gente vai aprofundar mais um pouco. Porque é a questão social que é o nosso objeto de trabalho, é o nosso objeto de intervenção. Professor, eu achei que eram as pessoas, que eram as políticas públicas. A maioria dos autores do serviço social entendem que questão social é o nosso objeto de intervenção. É o nosso objeto de intervenção. Então, quais são os objetivos dessa unidade 2, né? Definir questão social, identificar o modo de produção capitalista e sua relação com a gênese da questão social, contextualizar a questão social e suas expressões, analisar a pobreza como principal expressão da questão social, identificar o enfrentamento da questão social por meio de políticas sociais e de transferência de renda. Vocês verem que um dos objetivos já coloca assim, identificar o modo de produção capitalista e a sua relação com a gênese da questão social. Quando a questão social surge totalmente ligada ao modo de produção capitalista, surgem também necessidades de lidar com essa questão social, que é própria do modo de produção capitalista. E aí surgem profissionais como o ou a assistente social. Então, o que seria essa questão social para Yamamoto, que é uma das autoras, Marilda Vilela Yamamoto, mais importantes do serviço social brasileiro?
ela condensa o conjunto de desigualdades e lutas sociais produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais. Gente, se eu atuo numa vara de adoção, uma das expressões da questão social que vai ter ali é o abandono de uma criança que teve que sair do seu seio familiar e ser adotada por outra família, por diversos motivos, não tem como definir só um. Eu também atuo sobre a formação do que hoje a gente considera família. Então, assim, qualquer canto que eu for atuar, vão ter expressões da questão social. Esse é o meu objeto de intervenção. Se eu trabalho como assistente social no juizado da mulher e a mulher sofre violência durante 60 anos, 50 anos, no casamento dela, violência, né? O marido dela comete essa violência e ela vai e denuncia depois de 60 anos, sofrendo violência moral, psicológica. Quando ela denuncia pela Lei Maria da Penha, ele pode ser afastado. E se ele for afastado, para onde é que ele vai? Então, ela tem todo o direito de denunciar para ele ser afastado, porque ela não tem que viver uma vida com violência. Mas e para, vamos supor, para onde ele vai? Aí entra outra política que o serviço social também tem que atuar, a política de habitação. Então, por isso que nós, profissionais do serviço social, a gente tem que entender de várias políticas. Eu quero atuar na saúde. Quer atuar na saúde, mas minimamente tem que entender também de previdência, de habitação, de sócio jurídico, de educação. Então, quando essa questão social surge, gente, a gente só pode falar de questão social quando a gente fala do surgimento do modo de produção capitalista. O que era esse modo de produção capitalista, né? É o modo de produção onde há a relação contraditória entre capital e trabalho. Capital explorando o trabalho. Quem representa o capital no modo de produção capitalista? A burguesia. E quem representa o trabalho? A classe trabalhadora. O movimento operariado. Por isso que a nossa profissão está tão ligada a esse período. Quando tem essa passagem do feudalismo para o capitalismo, os servos, a população mais pobre, né, na Europa Ocidental, que era ligada à terra, deixa de ser ligada à terra, e nas cidades, nas recém-cidades, se industrializando, se urbanizando, ele vai vender a única coisa que ele tem, que é a força de trabalho dele. Onde? Nas fábricas que estavam surgindo. Essas fábricas, gente, são as fábricas que hoje nós vemos são diferentes daquele período, né? Não existiam direitos trabalhistas, não existia essa noção de luta ainda por direitos, políticas públicas. Então, quando começam a existir essa luta por melhorias, quando aquele trabalhador que está ali na fábrica trabalhando 12 horas por dia, olha para o lado dele e vê uma menina de 13 anos também trabalhando, uma adolescente. Aí ele começa a entender que aquilo ali não é uma questão individual. Poxa, eu estou tão cansado, eu trabalho 14 horas por dia. A minha mulher grávida de 9 meses está trabalhando também 12 horas por dia. O que está acontecendo? Será que eu não consegui mais trabalhar? É preguiça minha? É preguiça da minha mulher também? Então, existe aí uma questão que deixa de ser vista como questão individual. Ela passa a ser vista como questão coletiva. Então, aí são as expressões da questão social. E começa a haver um conflito de classe muito grande. Aquele movimento operário, aquela classe trabalhadora ali, começa a demandar por melhorias. E o Estado começa a ficar com medo. A burguesia também começa a ficar com medo. Então, quando tem essa passagem do feudalismo para o capitalismo, este último, né, o capitalismo, se consolidou como modo de produção dominante a partir do século XIX. Né? Pouco tempo atrás tinha tido a Revolução Industrial, né? Alicerçado no desenvolvimento das forças produtivas, ele provocou o surgimento de uma nova forma de pobreza. Era radicalmente nova a dinâmica da pobreza, que então se generalizava. A pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Gente, como é que pode, no mundo, até hoje, gente, onde não falta comida, ainda tem gente passando fome? Então, essa foi muito a diferença entre o modo de produção capitalista e os modos de produções anteriores. O nível de tecnologia, né, a revolução industrial, isso permitiu que houvesse uma produção de riquezas muito grande. E quando eu falo riqueza, gente, são riquezas socialmente úteis mesmo. Aquela roupa para a pessoa não passar frio, aquela comida para aquela pessoa não passar fome. Então, qual era essa questão, principalmente no capitalismo? O trabalhador passava 12 horas ali na fábrica, em condições insalubres, não tinha ainda uma perspectiva ainda de direitos.
ele passava 12 horas e ele não se apropriava de nada que ele produzia. Ele ia para casa, para o cortiço, que ele morava ali perto, eram chamados cortiços, né? Morar em condições também precarizadas, não tinha condições dignas mesmo de moradia, não tinha comida o suficiente, famílias numerosas. Então, esse é o marco do capitalismo. Eu tenho uma produção de riqueza muito grande, mas quem produz essa riqueza, que no caso é a classe trabalhadora, ela não se apropria dessa riqueza. E nisso, né, tem as opressões aí, mulheres sendo assediadas nas fábricas, crianças com 12, 13 anos, né, sofrendo violências também nas fábricas. Então, eles começam a ter uma revolta, uma necessidade de se mobilizarem para melhorar as condições. Como é que pode eu trabalho 14, 12 horas por dia, minha mulher também, minha filha também, meu filho também, e ainda assim a gente está sem comer? Ou seja, tinha uma produção de riqueza muito grande, mas não tinha, era uma socialização dessa riqueza. A riqueza ficava na mão de poucas pessoas. Então, o que é que a questão social vem trazer para a gente? Né? Ela vai expressar, além das todas as desigualdades, que eram fome, miséria, a opressão de gênero que já existia, a grande produção de riqueza só na mão de alguns e não de quem realmente produzia a riqueza, as moradias precarizadas. Além de tudo isso, a questão social, além de expressar tudo isso também, ela expressava as lutas sociais, ou seja, eu estou aqui sofrendo opressão, mas eu já entendi que não é uma questão individual, eu já entendi que não é uma questão minha ou da minha família, é uma questão da classe. A classe trabalhadora aqui está sendo explorada. Então, a questão social expressa também as lutas sociais, né, as reivindicações coletivas, as transformações vividas pela classe trabalhadora na sua constituição enquanto classe social possibilitaram a organização coletiva em busca de melhorias. Né? O que era essa melhoria? Diminuir jornada de trabalho, ter acesso a políticas embrionárias do que seria a previdência, acesso a médicos também, minimamente. Então, aí a gente vê também o embrião de políticas públicas. Você imagina, gente, nessa imagem, são duas fábricas diferentes. Olha o tamanho das crianças trabalhando. Essas crianças, gente, se acidentavam, hoje a gente entende que se uma pessoa adulta que trabalha se acidenta, pode ser uma questão de indenização, né, por questão trabalhista. Não tinha isso, gente. Mas quando as fábricas começam a ficar lotadas, extremamente insalubres, as pessoas começam, naquela aglomeração ali, a se identificar uma com as outras, de que todas elas estavam sendo exploradas e não estavam conseguindo viver minimamente bem. Então, a gente está vendo crianças nas fábricas. Se acontecesse alguma coisa com essas crianças, era visto como uma questão individual. Até a classe trabalhadora, o operariado, se organizar e demandar mais direitos, né? Demandar direitos, aliás. Então, o modo de produção capitalista, baseado na exploração dos exploradores, na exploração dos operários por parte da classe trabalhadora, consolidou-se com a Revolução Industrial. Então, era uma coisa nunca ainda vista naquele período, gente. A Revolução Industrial mostrou como a tecnologia podia produzir muita coisa, como ela avançava em relação às necessidades da humanidade. Só que essas necessidades continuavam, porque o que era produzido ficava na mão só de alguns. Então, tinha uma contradição aí. Quanto mais o trabalhador trabalhava, mais pobre ele ficava, porque ele não ia conseguindo se apropriar do que ele produzia. Então, a riqueza da burguesia e o pauperismo da classe trabalhadora marcou esse período, né, do século XVIII e XIX e fez o Estado, a burguesia e a igreja se mobilizarem e precisarem de profissionais para atuarem diretamente com esses operários, como mecanismo de controle. Assim nasce o serviço social. Com o colapso do feudalismo, os homens que durante séculos foram servos vinculados à terra e, portanto, a ela pertenciam, foram expulsos do campo e passaram a viver como trabalhadores livres. Tais trabalhadores só tinham, na verdade, uma opção: vender a própria força de trabalho. No capitalismo, os trabalhadores passaram a viver em cortiços nas cidades recém-industrializadas. Então, tinha uma urbanização aí sem saneamento nenhuma, sem condições dignas de moradia. E eram pessoas que passavam a maior parte do dia nas fábricas, né? O Estado também se desenvolve respondendo à demanda das forças produtivas, ou seja, eu tenho que responder às demandas da burguesia, que era ela que estava com o poder econômico naquele período.
Então, à medida que se consolidavam, essas forças demandavam um Estado forte e organizado para regular as relações sociais. Responsável pela organização legal e pelas forças de coesão e correção social, o Estado se tornou necessário e muito relevante para a expansão capitalista. Veja, gente, como é que o Estado regula isso? Ah, professora, eu não entendi essa regulação do Estado. Hoje, nós temos leis, né, que passaram pelo Estado que dizem temos que trabalhar tantas horas semanais, 44 horas semanais, 40 horas semanais. Por exemplo, o serviço social, gente, é lei, viu? Nacional. A gente trabalha 30 horas e deve ser sem redução salarial. Então, tem outro, no CRAS, por exemplo, enquanto outras categorias, como psicólogo, como pedagogo, trabalham 40 horas, a gente trabalha 30. Então, é o Estado regulando as relações trabalhistas, né? Determinando por meio, por leis, por ações, como devem ser essas relações trabalhistas. Então, aqui, a burguesia entendia que o Estado tinha que também regular as relações sociais. Por quê? Porque se não regulasse, gente, a classe trabalhadora estava se politizando. Ela estava reivindicando melhoria. Então, eles tinham muito medo dessa busca por melhoria, dessas manifestações, dessas mobilizações coletivas. Então, o que eu vou fazer? Regulo a situação, tento minimamente melhorar a vida dessas pessoas, mas sem avançar muito, porque eu quero que elas continuem sendo exploradas, né? E atuo em conjunto com a burguesia. Então, é assim que o Estado ia regulando as relações sociais. Enquanto a questão social na Europa Ocidental vem à tona no século XIX, ou seja, 1800, devido a um capitalismo mais avançado, no Brasil a questão social vem à tona no início do século XX. Mais precisamente nos anos 1930, quando o país passa por um período de crescimento industrial e urbano. Veja, se no século XIX eu tenho uma questão social já que se firmava na Europa Ocidental, eu preciso de profissionais para lidar com essa questão social. Por quê? Porque aqui já tem um capitalismo consolidado, a Revolução Industrial já tinha acontecido, já estava indo para a segunda, para a terceira Revolução Industrial. Então, se eu tenho uma questão social ali, essas expressões da questão social estavam presentes e aterrorizando o Estado e a burguesia, então eu preciso de profissionais que vão lidar diretamente com essa questão social. Por que no Brasil demorou tanto, né? A gente só se industrializa e se urbaniza, né, dessa maneira em 1930, quando a questão social vem à tona. O que está acontecendo aqui? Vargas está no poder. Era um Estado centralizado, era um Estado que queria lidar com essas demandas da questão social, era um Estado que precisava de profissionais para lidar com as mobilizações coletivas que ocorriam. Então, se eu tenho um Estado mais centralizado, eu tenho um crescimento urbano e industrial, ou seja, as fábricas também já estavam ficando lotadas. São Paulo e Rio de Janeiro já eram centros industriais. Então, eu preciso de profissionais para lidar com essa classe operariada, com essa classe trabalhadora. Então, com o surgimento da questão social no Brasil, era necessário uma profissão para lidar diretamente com as expressões da questão social. Assim, o serviço social no Brasil nasce atrelado a 3 atores principais. Veja, a gente não tinha citado ainda a igreja, viu, meu povo? Mas, é Estado, burguesia e igreja. Professora, por que a igreja tem a ver com... O que ela tem a ver com isso? Gente, a gente precisava de um aparato ideológico para a profissão. Éramos um curso novo. Então, a gente ainda estava montando, como é que diz assim, as disciplinas. Isso que vocês estão vendo agora, gente, foi uma construção de muito tempo. Mas e antes, como é que era? É um curso novo. A gente ia beber da fonte da igreja. Tínhamos professores padres, tínhamos as cartas do Papa como referência de como atuar. E a gente tinha também na igreja um aparato ideológico como moral para tentar controlar a classe trabalhadora. Então, eu tinha um Estado que queria regular a economia, eu tinha uma burguesia amedrontada com a classe trabalhadora fazendo manifestação, e eu tinha uma igreja católica querendo fiéis. E além dela querer fiéis, ela começava a atuar também na área social com medo de perder espaço. Então, tanto lá fora, né, Inglaterra, Estados Unidos, como aqui no Brasil, a igreja ela foi muito importante para o surgimento do serviço social. Até hoje, porque a assistente social é tão caridosa, tão religiosa,
essa visão que a gente tem sobre sobre as assistentes sociais, os assistentes sociais ainda hoje, ela vem disso aí, das chamadas protoformas da nossa profissão, né? De quando a nossa profissão estava surgindo, ainda estava engatinhando e a gente estava precisando de algum aparato ideológico, e a igreja serviu a isso. Então, as assistentes sociais desse período, gente, dos anos 30, tinham que ser régua moral, não podia fazer coisa errada. Elas entravam na casa, faziam visita domiciliar, elas entravam na casa da classe trabalhadora, das pessoas, e diziam como elas deveriam ser, como elas deveriam agir. Elas mediavam a situação, a relação entre Estado e classe trabalhadora e burguesia. Era uma questão de controle, era uma ferramenta de controle. Aí aqui a gente tem uma quebra, gente, sobre dentro da unidade 2 e da unidade 3. Por que ela é tão necessária? A gente falar sobre ela. Porque tem essa confusão entre o que é assistência, assistente social, assistencialismo e serviço social. Então, a unidade 3, ela quebra, né, o assunto sobre questão social e serviço social e fala sobre a assistência. A gente já viu, né? Assistência social é uma política pública, assim como a saúde e a previdência. Do mesmo jeito, gente, que existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para definir o funcionamento, a organização e a gestão da política de saúde no Brasil, existe também no Brasil o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é o modelo de gestão para organizar serviços, programas, projetos e benefícios da assistência no Brasil. Então, o que é o SUAS, gente? O SUS tenta atuar nas necessidades humanas, ou nos chamados, alguns autores falam de mínimos sociais, de populações que podem estar diretamente sendo afetadas pelas expressões da questão social. Então, são mulheres grávidas, pessoas com deficiências, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Então, é um mínimo de proteção social que grupos que são considerados mais vulnerabilizados na sociedade devem acessar. Aí eu fiz aqui, ó, a diferença entre cada um. A política de assistência, a de previdência e a de saúde, gente, elas fazem parte da chamada Seguridade Social no Brasil. O que é essa seguridade, né? A Constituição define como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Ah, eu confundo tudo, professora. Gente, olha, a saúde é assim, direitos de todo dever do Estado. Eu posso ser muito rica, riquíssima, mas se eu quiser ser atendida por um hospital do SUS, eu vou. Tanto é a vacina no período da pandemia, gente. Não teve isso de vacina privada, de vacina particular, eu pago. Não. A vacina, né, foi garantida por uma política de saúde universal aqui no Brasil, ainda que passe por precarizações, gente. O SUS ainda é uma referência de política de saúde no mundo, porque a gente acessa sem pagar nada. Então, direito de todos e dever do Estado. Então, não importa de qual classe eu sou, quanto eu ganho, eu tenho direito a acessar a saúde. Se eu for muito rica e quiser ir para a UPA, posso ter direito, sim, posso sim ser atendida pela UPA. Diferente da Previdência Social, gente. Na Previdência Social, não é todo mundo que acessa. Por que não é todo mundo? Porque eu tenho que contribuir. Então, quando eu tenho uma carteira assinada, tem um descontinho lá, né? Você está contribuindo com a Previdência Social. Então, se eu sou demitido, eu posso ter direito ao FGTS, Fundo de Garantia, né? Por quê? Porque eu contribuí. Se eu contribuo, então eu tenho direito a acessar. Ah, eu tenho um marido, e esse marido, ele faleceu e ele também contribuía na Previdência Social. Então, eu tenho direito à pensão do meu marido, né? De acordo com as regras da Previdência. Então, por mais que se coloque que ela é universal no atendimento, que eu posso tentar, né? A Previdência Social, ela é uma política contributiva. Então, acessa quem tem direito. Se eu nunca contribuir para a Previdência, muito provavelmente eu não me aposento pela Previdência. Eu não consigo uma pensão, né? E aí, por último, a assistência, gente. A assistência é o que embola mais a cabeça das pessoas. Nós temos a saúde, que o Estado tem que garantir. E todos podem acessar, independente da condição financeira, né? Nós temos a Previdência, que só acessa, só tem direito à Previdência aqui no Brasil quem contribui. E, por fim, nós temos a assistência. Essas, gente, são as ações, as políticas públicas e sociais que o Estado tenta garantir no Brasil, né, para os mínimos sociais serem garantidos também, as necessidades humanas também serem garantidas. Como é a assistência? Ela não é contributiva. Você vai ver, né, que você
não contribui assim, gente, diretamente, né? Porque a gente sabe que pagando os impostos a gente contribui para tudo, mas eu tô dizendo que não é como a previdência, que tem um descontinho, né? Ou eu contribuo todo mês para eu conseguir me aposentar. A assistência não é assim, gente. Ela não é contributiva, mas ela também não é universal. O que eu quero dizer? É dever do Estado e direito de quem necessita. Então, assim, não é todo mundo que acessa a assistência social. Ai, mas eu quero acessar. Eu quero acessar, eu ganho muito bem, meu marido ganha muito bem também, mas eu quero R$ 600 do Bolsa Família. Eu tenho direito? Não, não tem direito. Porque essa política pública, gente, é para quem realmente precisa. Então, é direito de quem necessita, não é direito de quem quer. É diferente, por exemplo, da saúde, que não importa a minha condição financeira, eu posso acessar quando eu quiser. Mas a assistência social, não. Por exemplo, benefício de prestação continuada, que é o chamado LOAS, né, que o pessoal chama Lei Orgânica de Assistência Social. Ele é pela assistência social também. Ah, mas eu quero o LOAS nesse momento, eu não estou conseguindo trabalhar. Mas se você não está diretamente no perfil considerado para receber, ou seja, na situação de pobreza, de extrema pobreza, você não acessa a assistência. Então, a assistência social eu não contribuo, mas eu só acesso se eu realmente precisar. Por isso que tem muita gente que não precisa do Bolsa Família, mas recebe. Está recebendo ilegalmente. Está recebendo ilegalmente, porque quem tem que receber é quem precisa, não é quem quer. A assistência é só para quem necessita dela, né? Quem dela necessita. Então, eu fiz aqui um resuminho, né? A Seguridade Social é composta pelas políticas de saúde, previdência e assistência. A de saúde, políticas sociais e econômicas que visem a redução de doença e de outros agravos, né? E ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Previdência, assegurar aos seus beneficiários meio indispensáveis de manutenção por meio de incapacidade, de idade avançada, de tempo de serviço, de desemprego voluntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, minha mãe contribuía, eu tenho 15 anos, muito provavelmente você vai ter direito à pensão, né? Eu me acidentei no meu trabalho, muito provavelmente você vai estar coberto pela Previdência por um período. É diferente da assistência. Deve prover o atendimento das necessidades básicas traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, à pessoa com deficiência, né, que eu botei portadora, mas é pessoa com deficiência. Portadora tá errado, não uso, viu, gente? Independente de contribuição. Então, não contribuo, mas eu só acesso se eu for realmente necessidade, se eu estiver no chamado, né, perfil para acessar as políticas da assistência social. Então, a questão social surge na Europa no século XIX, com os processos de urbanização e industrialização ligados às mazelas sociais advindas das mudanças sociais e econômicas, ou seja, a questão social surge com as mudanças societárias e com o processo de exploração do trabalho ocasionado pelo advento da sociedade capitalista. Como eu respondo a essas expressões, essas manifestações da questão social? Por meio de políticas, gente. Uma delas é essa aqui, que a gente acabou de ver. A saúde, previdência e assistência. As políticas públicas são as formas que o Estado, né, pressionado pela sociedade, consegue dar resposta às expressões da questão social. E quem foi que conseguiu essa resposta? Foram as manifestações, gente. Foram as lutas por melhorias e por direitos, né? Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do Estado no reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas políticas e serviços sociais, mediações fundamentais para o trabalho do assistente social. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? Essa questão de exploração burguesia, explorando a classe trabalhadora durante 14 horas, ela não é mais vista como uma coisa privada. A luta social fez com que o Estado, a própria burguesia, a igreja também, olhasse, e os outros setores da sociedade, olhasse aquilo ali e entendesse que aquilo ali tem que ir para a esfera pública. Tem que ter um Estado regulando as relações trabalhistas. A violência é igual, como não diz aquele... Uma das expressões da questão social muito famosa hoje, gente.
A violência contra a mulher, aquela frasinha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Epa, isso não existe mais. Por que não existe mais? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é estrutural, né? Ela vem do machismo, vem de uma opressão de gênero, de sexo. Então, ela tem que ir para a esfera pública. O Estado deu a resposta como? Lei Maria da Penha. Essa resposta veio pelas lutas, né, das mulheres em busca de direitos. Lei Maria da Penha, abrigo para mulheres, abrigos para as mulheres que estão em risco. Então, quando extrapola a questão social do âmbito, né, privado e vai para a esfera pública, a população, as pessoas estão dizendo assim, ei, isso aqui não é um problema meu, isso aqui é uma questão coletiva. Então, a gente quer melhorias. Nisso vem as políticas sociais. Então, uma das formas que a gente tem de responder às expressões, às manifestações da questão social são as políticas sociais. Então, essas políticas são regulamentadas por legislações específicas, instituídas principalmente após a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, para garantir direitos sociais por meio de intensas lutas e reivindicações realizadas pela efervescência dos movimentos sociais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem movimentos sociais pressionando, categorias de luta buscando melhorias, a classe trabalhadora buscando também melhorias. E como a gente responde? Por meio dessas políticas, dessas ações, desses projetos, desses programas. E a Constituição Federal foi um marco aqui no Brasil, né, para isso. E aí a gente volta para a unidade 4. Por quê? Porque a gente tem que, de novo, falar do surgimento do serviço social. A gente viu que ele é uma profissão que surge ligada à igreja, então a gente teve um conservadorismo muito grande na nossa origem, mas surge ainda para lidar com as chamadas mazelas sociais que o Estado e a burguesia e a igreja não conseguiam ainda lidar, né? Então, os objetivos dessa unidade 4, objetivos da aprendizagem: identificar a formação do serviço social como profissional no Brasil e no mundo, elencar os principais autores e teorias do serviço social nos diversos momentos históricos da profissão, relacionar o serviço social conservador aos contextos social, político e econômico brasileiro, né? Nós nascemos como uma profissão conservadora, muito ligada à Igreja Católica, com essa dificuldade de romper, né? Isso só acontece, essa tentativa de rompimento lá para os anos 60, então a gente ainda ficou dos anos 30, 40 e 50 como uma profissão muito ligada à religião, sem conseguir ter uma criticidade maior a respeito das expressões da questão social. Ó, eu botei lembrar, sempre fazendo um paralelo, gente, com as outras unidades, né? A questão social está ligada ao conflito entre burguesia e classe trabalhadora, ou seja, relaciona-se ao conflito de classe no modo de produção capitalista. Era necessário que as profissionais de serviço social conseguissem lidar com esse antagonismo. Então, esse conflito de classe, burguesia e classe trabalhadora, amedrontava muito o Estado e a burguesia. Então, a gente tinha que lidar de forma moral, né, e de forma, assim, quase que acrítica, sem muita criticidade, né, com essa classe trabalhadora. Porque era uma forma de educar moralmente as pessoas que estavam na fábrica, tentar mesmo educá-la para atender melhor as demandas do capital. Então, o serviço social também nasce como ferramenta da burguesia para lidar com o proletariado que se politizava em busca de melhorias. Então, tem um proletariado que está dando muito trabalho, vou mandar aquela assistente social ali. Por que é importante a gente bater nessa tecla? Até hoje, gente, a nossa profissão, ela serve ao modo de produção capitalista, ao capital, né, e à classe trabalhadora. Porém, nós hoje já temos muito mais ciência disso. Entendemos que o nosso papel, né, a nossa função é atuar em busca da viabilização de direitos, né, principalmente direitos humanos, direitos sociais. Nós somos uma profissão hoje, gente, que olha para trás, entendendo que o conservadorismo fez parte da nossa profissão, da nossa história, mas hoje a gente está tentando romper com esse conservadorismo. A gente está tentando ser profissionais mais críticos, entendendo mesmo quais são as necessidades da população e entendendo que as respostas que têm que ser dadas ali não são respostas imediatistas. Elas têm que ser respostas a longo prazo, que melhora realmente a condição da população do Brasil, mulheres negras, população LGBTQIA+,
população em situação de rua. Nós atuamos em todos esses setores. Eu até elenquei alguns cantos, alguns locais que a gente atua, mas para o finalzinho. A gente está com quanto tempo de aula? 45? Ai, meu Deus. Fiquem aí, viu, meu povo? Não vamos embora, não. Vai dar bom. Então, o serviço social surgiu como profissão frente às demandas postas pela manifestação da questão social a partir dos anos 30. Seu processo de institucionalização se desenvolveu em resposta às ações propostas pelo Estado, sendo sua prática orientada pelas doutrinas da Igreja Católica. Então, era o que a gente chamava, gente, de serviço social tradicional. Como é que a gente ia lidar com a violência? Como é que a gente ia lidar com a busca pelos direitos? Como é que a gente ia lidar com a gravidez na adolescência de maneira individualizada, moralista e imediatista? Porque a gente ainda estava engateando nesse processo de ser uma profissão mais crítica, né? Então, eu vou correr aqui. Na unidade 4, gente, que é o serviço social e o mundo do trabalho, essa unidade tenta fazer um paralelo do que era a profissão antes e de como é que está a situação atual. É muito bom que vocês fiquem sempre fazendo esse paralelo para ver como a nossa profissão não é uma profissão fixa. Nós somos uma profissão que se movimenta de acordo com as demandas da sociedade. Uma demanda hoje que cresce muito, a luta por garantias, né, luta por direitos e garantias da população com deficiência. Isso não existia, né, há 100 anos. Isso não existia nos anos ainda não tão forte, nos anos 30 e nos anos 40. Hoje já existe, porque nós somos uma profissão que se movimenta junto com as demandas da sociedade. Se tem uma ONG que luta pelos direitos de crianças com TEA, né, com autismo, então pode ser que tenha assistente social também nessa ONG. A gente se movimenta a partir das demandas da sociedade em busca de direitos, pressionando o Estado e o Estado tendo que dar essas respostas, né? Então, se o serviço social, quando surgiu nos anos 30, tinha uma atuação, né, como uma forma de promover ajustes desses indivíduos, né, à ordem societária, visando evitar o acirramento e o conflito entre as classes, hoje a gente deve atuar na perspectiva do direito, né, dos direitos. Atuamos por meio de políticas públicas e sociais, buscando viabilizar direitos. Qual foi o marco, né, para que a gente se distanciasse de vez do serviço social tradicional, ou tentasse, né, e se tornasse uma profissão mais politizada e mais crítica? Foi o movimento de reconceituação, né, que é um movimento de renovação do serviço social brasileiro. Esse movimento, gente, costuma ser estudar esse movimento costuma ser o terror dos estudantes de serviço social, porque vocês viram na unidade, ele é um pouco mais complicado, mas vocês vão ter uma disciplina só sobre esse período, né, que é o movimento de reconceituação. O que a gente destaca agora? Eu chego nos anos 60, como profissional de serviço social, em 1960, num período de instabilidade política muito grande do Brasil. Lembre que em 64, gente, a gente teve uma ditadura militar muito opressora, muito violenta, onde era comum ter tortura. Então, foi de 64 até 1985. Essa ditadura militar muito influenciou para que profissionais se politizassem mais, se tornassem mais críticos. Então, os assistentes sociais, as assistentes sociais desse período, começam a ter que se organizar para responder às demandas dos novos espaços, né? Surgiam mais espaços para atuar na habitação, na previdência, Senais, Senac, que eram tudo dos anos 40, 50, 60. Então, eu preciso me organizar como categoria, eu preciso estudar, eu preciso entender melhor a quem eu devo servir. Então, eu preciso me reunir com a minha categoria profissional. Então, nesse período de movimento de reconceituação, gente, são assistentes sociais se organizando, né, e se politizando mais para se distanciar do serviço social tradicional e buscar novas influências teóricas, metodológicas, novas formas de atuar na sociedade. E o que influenciou muito nesse período? A opressão do regime militar. Eles, com uma parte da categoria, começa a se colocar contra. Então, começa a buscar mais o marxismo, começa a buscar teóricos mais politizados. Então, a constante atuação do assistente social no enfrentamento da questão social, que emerge no desenvolvimento capitalista, vai impondo exigências de conhecimento e qualificações voltadas ao entendimento das requisições do Estado, que o Estado coloca com a implementação de algumas políticas no âmbito social. Então, se eu tenho um Estado
atuando um pouco mais, então ele vai demandar mais profissionais de assistentes sociais, de serviço social, mais assistentes sociais. Então, a partir dos anos 60, dá-se início a um processo crescente de questionamento a este referencial teórico-metodológico. Então, eu tento me distanciar daquele serviço social muito ligado à religião, muito conservador, e começo a buscar outras fontes. Então, o serviço social tradicional é posto em debate nas suas dimensões teóricas, metodológicas, operativa e política, e acende um movimento de renovação. Então, esse movimento de renovação, gente, uma coisa que vocês têm que entender, é um movimento em que o serviço social olha para dentro, olha para a própria profissão e busca melhorias, busca se tornar mais crítico, né, mais cientista, estudar mais, né, e influenciado pelo período da ditadura militar. E isso aconteceu, não foi só no Brasil, né? A América Latina estava vivendo um período de ditadura militar muito forte, né? Opressão política, violência contra manifestações individuais, coletivas e contra movimentos sociais. Então, tinham também assistentes sociais na Argentina, no Chile, se politizando e tentando fazer com que a profissão se tornasse mais crítica. Então, para Yamamoto, gente, a Yamamoto é uma das principais autoras do serviço social no Brasil, destacando de novo isso. Tem obras, né, e livros dela na biblioteca, no acervo de vocês, né? Para Yamamoto, a renovação do serviço social poderia ser explicada como uma tentativa de resposta à crise de legitimidade dessa área. Tratava-se de uma dupla crise de legitimidade, funcional e social, né? Então, a quem eu quero servir? A minha profissão deve servir ao quê? A gente deve continuar como a gente está, de maneira mais conservadora, com essas influências dos anos 30, dos anos 40, e social por causa do período da ditadura militar. Então, o movimento de renovação do serviço social é dominado pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global da profissão, de seus fundamentos teóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção social da prática profissional e do seu modus operandi. Muito do que houve nesse movimento de reconceituação no período da ditadura militar, nos 60, 70 e 80, muito do que eles conquistaram hoje reflete a profissão que nós somos hoje, né? O que é que hoje a gente é, gente? A gente é uma profissão que se coloca abertamente contra as opressões de gênero, de classe, de raça, de etnia. A gente está na luta aí pelos direitos humanos. Então, essa noção que a gente tem hoje nasceu no período de renovação do serviço social brasileiro, no movimento de reconceituação. Aí E como é que a gente pode ver isso? Nas transformações do nosso projeto ético-político. Que eu vou correr, né? Quais são os principais, né, documentos que norteiam hoje a nossa atuação? O projeto ético-político, a nossa lei de regulamentação e o nosso código de ética, né? Hoje nós atuamos em vários espaços, né, que é educação, escolas, universidades, sócio-jurídico, varas, juizados relacionados à infância, juventude, adoção, guarda, violência contra a mulher, penas alternativas, medidas socioeducativas, na assistência, CRAS, CREAS, saúde, hospital e posto, e outros, né, também, previdência, INSS, institutos de previdências municipais e muitos outros. Aqui eu citei uns rápidos, viu, gente, os mais conhecidos. Então, quem é o nosso principal empregador ainda hoje, gente? O Estado continua sendo o nosso principal empregador, embora a gente ocupe também um grande espaço no terceiro setor. ONGs, por exemplo, eu citei até que se tem ONGs hoje na luta por um grupo considerado mais vulnerabilizado na sociedade, muito provavelmente tem assistente social nessa ONG, né? E aí, empresas, né, privadas. Então, a gente tem o Estado, o terceiro setor e a iniciativa privada, que são nossos empregadores. Aí, por fim, gente, a gente já tá com quantos minutos? Tá certo, viu, gente? Tenham calma aí. Que as nossas transformações no nosso projeto ético-político traz abertamente hoje que nós não somos uma profissão neutra. Nós nos colocamos a favor da classe trabalhadora, a favor dos direitos trabalhistas. E a gente possui como valor central a liberdade. Muito influenciado pelos anos 80, que era o período de democratização do Brasil, 85 a ditadura militar acaba, nossa profissão esteve muito na luta contra a ditadura militar, na organização de sindicatos, de movimentos sociais. Então, os anos 80 influenciou muito o que a gente é hoje, gente. Porque 60 e 70 lutando contra a ditadura e lutando por uma profissão mais crítica, né, que se distancia do serviço social tradicional, e os anos 80 muito marcado pelos movimentos populares democráticos, que estavam tendo conquistas, né, após a ditadura.
Então, por fim, gente, o que hoje a gente né, reflete muito os princípios fundamentais do nosso código de ética. O nosso código de ética, a gente tem que ser o nosso norte de atuação. Um deles, reconhecimento da liberdade como valor central e das demandas políticas a ela inerente, como autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos. Defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, posicionamento em favor da equidade e da justiça social, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. E aí é isso, gente. Eu quis finalizar com umas partes aqui do Código de Ética, porque ele tem que ser... Vocês vão ter uma disciplina só sobre ética, viu, meu povo? Mas a gente já tem que ir se apropriando, se aproximando de um dos documentos que mais vai ou deve nortear a nossa profissão, viu? Continuem lendo, eu vou acompanhar vocês no Saga, viu, gente? Quem não tiver lá com as porcentagens subindo de leitura, eu vou perturbar no WhatsApp. E a gente vai ter um chat, tira dúvida, não um chat, tira dúvida. O que não ficou, que foi colocado muito rápido aqui nessa aula por causa do tempo, a gente vai tentar falar com mais calma nesse chat, tira dúvidas, tá bom, gente? Um abraço, obrigado e boa noite.